Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas. Hoje, o acampamento de Migdol. Na verdade, Israel ficou acampado entre Pi-Hairote, Migdol e o Mar Vermelho. Mas estou chamando esse acampamento de Migdol. Vamos recapitular as lives que nós fizemos antes dos acampamentos de Israel. Lembrando que Israel é um ícone no Antigo Testamento da nossa experiência cristã no Novo Testamento. A maneira como Deus trata com Israel, do ponto de vista do mundo físico, é a maneira como Deus trata com a igreja do ponto de vista do mundo espiritual. Israel é uma nação colocada por Deus na terra em que as demais nações se relacionam com ele. A igreja é o povo de Deus na terra e os indivíduos se relacionam com a igreja. Bom, vamos então entender a posição de Israel. Israel estava no Egito feito escravo. Devemos nos lembrar que Deus havia feito uma aliança com Abraão e havia dito que Abraão teria a terra de Canaã por promessa, Israel iria para uma terra estrangeira e depois de 430 anos voltaria para Canaã. Israel de fato foi para o Egito e ali ele primeiro entrou pelas mãos de José e depois, quando a descendência, a geração da realeza egípcia que conheceu José perdeu o contato com, deixou de existir, veio uma outra geração e essa geração fez Israel escravo no Egito. A partir do momento que Israel se coloca escravo no Egito, nós fazemos um paralelo com nós, na nossa condição de morto em nossos delitos e pecados. Israel levanta um clamor para ser liberto. Deus envia Moisés. Moisés com mão forte, por meio de 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito teve que ceder e Moisés tira o povo de Israel do Egito para levar a terra prometida. O ponto de partida dessa caminhada é Ramsés. Eu estou considerando Ramsés como um acampamento, porque não é o lugar definitivo não foi o lugar definitivo de Israel. Israel permaneceu em Ramsés até ser liberto por Deus. Fazendo um paralelo, Israel saindo de Ramsés e indo para o deserto em direção ao Monte Sinai equivale a nós sendo libertos do império das trevas e sendo conduzido para o reino do Filho do amor de Deus. Então nós temos a seguinte situação. Aqui tem a jornada de Israel saindo de Ramsés e chegando no Monte Sinai. Esta caminhada de Israel, ela se dá entre esses dois pontos, 10 acampamentos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acampamentos. Cada acampamento, ele traz uma significância para a nossa experiência com Deus. Há um paralelo entre o modo como Deus atuou com Israel, tirando ele de Ramsés e levando ao Monte Sinai, do modo como Deus opera conosco nas diversas fases de nossa vida espiritual. Israel sai de Ramsés e vai para o Monte Sinai e de lá depois a Terra Prometida. Essa história ela é contada em Êxodo, no capítulo de número 12, Êxodo no capítulo de número 12 até Êxodo o capítulo de número 17 e chegando aqui no capítulo de número 20. Então Israel, essa história de Israel está acontecendo nesse período.
é muito importante nós atentarmos que o que acontece no capítulo de número 16 e no capítulo de número 17 vai marcar definitivamente a história de Israel, porque aqui é o tempo da tentação, quando Israel ele rejeita o descanso de Deus e ele segue uma jornada que dura 40 anos no deserto. Nós estamos em Ramsés. Quando nós fazemos um comparativo de Ramsés, em Ramsés, Israel ele teve que se circuncidar e participar da Páscoa. Então nós temos aqui a circuncisão e a Páscoa. Fazendo um paralelo com a nossa vida espiritual, levando em conta o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, nós temos crer e ser batizado. Os atos equivalentes ao que Israel fez para ele ser liberto era circuncidar e participar da Páscoa. Nós cremos e somos batizados. Por que a circuncisão veio primeiro do que a Páscoa? Porque Israel está num período antes da morte de Jesus na cruz. Então, primeiro circuncida e participa da paz. Nós cremos em quem? Na Páscoa, ou seja, no Cordeiro que foi morto. Então nós cremos, depois que cremos, nós somos batizados. Então o batismo é o primeiro grande marco espiritual que nós temos que cruzar em nossa jornada com Deus rumo à cidade celestial. Por que temos que cruzar pelo batismo? Primeiro, porque Jesus disse: se você me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Se você me nega diante dos homens, eu nego diante do Pai. Então o batismo é a confissão pública de sua fé e você se integra a uma igreja. Ramsés é o primeiro acampamento. O segundo acampamento é o acampamento de Sucote. O acampamento de Sucote significa a palavra tenda, nos coloca na condição de peregrinos. Nós somos peregrinos em terras estranhas. É de Sucote até Etã e daí em diante, Israel é movido por uma coluna de fogo, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A nuvem lembra água, a palavra de Deus. O fogo lembra o Espírito, a presença de Deus. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a palavra Sucote significa tenda, então lembra peregrinação. Aqui inicia a nossa peregrinação diante de Deus. E nessa peregrinação, o terceiro acampamento é o acampamento de Etã. Etã significa relha de arado. Levando em conta que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa jornada nesse mundo, ela passa por momentos de tribulações, de aflições. E Deus utiliza essas aflições para tratar conosco. Por quê? Porque nós temos duas naturezas, uma vez que recebemos Jesus como Salvador. A nossa parte natural, nascido de mulher, corrupto, que vai à morte, nós nascemos, crescemos, morremos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. Então nós temos uma parte nossa que está indo para a morte. O Paulo fala: o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele vai ao pó, mas nós temos dentro de nós o homem interior que se renova. Nesse processo, luta da carne contra o espírito. Quando nós nos colocamos na liderança do Espírito, a nossa carne é mortificada e nós nos colocamos, nos moldamos na imagem de Cristo. Então, este caminho é o caminho do discipulado. Nós somos peregrinos e somos discípulos. Nós devemos mortificar a nossa carne.
Então, aqui nós temos os passos iniciais da nossa fé. Nós cremos em Jesus, fomos batizados nas águas, uma vez batizado nas águas, passamos a pertencer a uma igreja local, uma vez na igreja local, nós participamos mensalmente da ceia do Senhor, em memorial, lembrando que Jesus, da morte de Jesus até que ele venha, e etan, a nossa experiência de discipulado. E agora nós chegamos nesse ponto em Migdol. Migdol é o ponto de referência, Migdol, e nós vamos tratar hoje de Migdol. É um ponto extremamente importante. Nós entendermos a experiência de Migdol. Por quê? Na live anterior, nós falamos acerca das angústias e como as coisas em nossa volta produzem angústias em nós, e essas angústias muitas vezes trazem marcas sobre nós, é como se alguém estivesse arando as nossas costas. O apóstolo Isaías diz, é como se nós tivéssemos entrado numa fornalha de aflição, aonde está sendo expurgado de nós aquilo que não pertence ao reino de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus vai balançar todas as coisas para remover aquelas que não são permanentes, para que aquelas que sejam permanentes continuam. Então, cada enfrentamento que nós temos, em que passamos por aflições, ou por tribulações, ou por angústias, ou por desespero, ou por agonia, ou por qualquer outra situação que se coloca como um obstáculo diante de nós, estes eventos, Deus utiliza para tratar com a nossa carne e desenvolver a nossa vida espiritual. Nós demonstramos isso quando citamos em 1 Pedro, no capítulo de número 2, 1 Pedro capítulo dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, Etan nos lembra que nós temos que mortificar a nossa carne, despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, que é a imagem de Cristo, implantando dentro de nós a natureza divina. Entenda, no Espírito, Jesus disse, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então, no nosso espírito humano, ele está conectado com o Espírito de Deus e ele está selado para a salvação. Nós somos salvos em 3 etapas. Nós já somos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos no corpo. Nossa alma está passando por um processo de santificação e o nosso corpo será glorificado ao final. Observa, quando nós saímos de Ramsés em direção à terra prometida e passando ali pelo Sinai, podemos colocar o Sinai como um símbolo do arrebatamento. Por quê? Nós estamos sendo salvos em 3 etapas. Então, se nós estamos sendo salvos na alma e o nosso corpo será glorificado, o arrebatamento para os vivos e aqueles que morrerem em Cristo. A ressurreição é o mecanismo que Deus tem para transformar o nosso corpo e nos qualificar para a vida eterna. E aí nós vamos estar para sempre com o Senhor nos ares. Tudo isso demonstra que nós somos peregrinos, que nós estamos numa caminhada. É por isso que Jesus disse, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Pois bem, vamos primeiro entender o que acontece na jornada de Israel
chegando em Migdol. Diz assim: Deus diz a Moisés, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe dentro de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então temos uma situação seguinte: aqui está o mar, aqui está o mar. Então nós temos aqui o Mar Vermelho. Nós temos aqui um lugar chamado Pi-Hairote. E nós temos um lugar chamado Baal-Zefon. Baal-Zefon. E aqui nós temos uma planície entre Migdol e o Mar Vermelho. Aqui nós temos um lugar chamado Migdol. Deixe-me colocar diferente aqui. Aqui nós temos um lugar chamado Migdol. E aqui nós temos uma planície. Este é o lugar que Deus dá ordem a Israel para que ele se acampe. Observa bem o detalhe. Deus, o Senhor, está tomando a liderança sobre Israel. Ele havia dito a Moisés que no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, ele era conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas ele ainda não era conhecido como Senhor. E ele estava preparando experiências para Israel, para que Israel aprendesse como Deus faz as coisas, ou aprendesse a andar debaixo de ordem, da ordem de Deus. Então Deus diz a Israel: acampe aqui, faça um acampamento, e nesse acampamento são 600 mil homens, portanto é em torno de 3 milhões de pessoas, 2 milhões a 3 milhões de pessoas, acompanhado de animais. Então a viagem era muito lenta. Isso é o que acontece quando eles acampam. Observa, eles estão acampados. Eles estão parados ali, acampados ali. O que acontece? Aqui tem o Mar Vermelho. Eles não tinham navio para cruzar o mar. Então, do ponto de vista natural, era impossível avançar em direção ao mar. Aqui, Baal-Zefon, uma cadeia de montanhas. Pi-Hairote, uma cadeia de montanhas. Israel está acampado de um lado montanha, do outro lado montanha, à frente o mar. O que acontece? Depois aparece o seguinte: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Por quê? Eles estão parados num lugar que é um beco sem saída. Não tem para onde ir, a não ser que eles recuem. Aí vem: endurecerei, Deus diz, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. O que temos aqui? Está vindo um exército. Esse exército que está vindo contra Israel, na posição que Israel está acampado, eles estão dentro de uma armadilha ou de uma arapuca. Eles não têm como correr para o mar, eles não têm como correr para uma montanha, eles não têm correr para outra montanha, e eles não têm como voltar. É como se Deus estivesse conduzindo Israel para uma arapuca.
No texto, na live anterior, nós citamos 2 Coríntios, o capítulo 4, aonde diz que Deus nos conduz como ovelhas ao matadouro. O que Deus está fazendo aqui é conduzindo Israel para o matadouro. Porque se eles não podem avançar em direção ao Mar Vermelho, eles não podem avançar em direção às montanhas, e o exército está vindo atrás, a morte é líquida e certa. Tanto é verdade que quando isso aconteceu, perseguiram nos egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e o alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pirrairote, de fronte de Baal-Zefon. Aí o povo disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morreste nesse deserto? Significa que eles estavam em uma arapuca armada pelo próprio Deus. É muito importante nós entendermos isso. Deus arma uma arapuca para o seu povo. Aí você vai dizer: mas César, ele arma uma arapuca para o seu povo por quê? Porque ele diz aqui: para que eu seja glorificado. Eu seja glorificado. Vamos dar um passo atrás e entender o cenário em que nos encontramos, fazendo um paralelo entre o que está acontecendo no deserto e o que acontece no mundo de hoje, no dia a dia. Primeiro, quando eu falo que Israel, ele passa pelo primeiro acampamento, Ramsés, é o ponto de partida, mas é um acampamento, porque eles saem de lá. Eles passam por Sucote, é um segundo acampamento. Quando eu menciono acampamento, quem já foi acampar sabe. Você vai até um lugar, no meio de uma floresta, por exemplo, encontra um lugar adequado, arma a sua barraca e ali estabelece um lugar para você poder dormir, para você poder fazer a tua comida e para você passar o teu tempo, que vai ser o tempo que você vai ficar naquele acampamento. E depois você sai. A nossa vida, ela se assemelha a acampamentos. Vou dar um exemplo. Se você mora em casa alugada, no tempo do aluguel em que você está naquela casa em particular, você está acampado ali, porque aquela casa não lhe pertence. Quando você muda de casa, você mudou o teu apartamento, o teu acampamento. Então você passa a ter uma nova experiência. A cada mudança de casa, você tem novos vizinhos. De repente, os teus filhos têm que mudar de colégio. Se você muda de cidade, a mudança é ainda mais radical. Muito mais variáveis são alteradas. Se você não muda de casa, mas muda de emprego, cada emprego que você muda, você passa também por novas ambientações. É como mudar de acampamento. Se você muda de cargo também, porque você passa a relacionar com novos grupos de pessoas, pessoas que cumprem novos papéis diferentes daqueles que eram cumpridos quando você estava num cargo menor. Então, a nossa vida é cheia de acampamento. Por outro lado, também temos os acampamentos emocionais. Por exemplo, se você tem um conflito com seu pai, e você saiu da sua casa por causa desse conflito com seu pai, você tem que passar por um tempo de tratamento desse conflito dentro de você, até o ponto de liberar perdão e talvez se reconciliar com seu pai e voltar a viver bem com ele. Então, enquanto aquela situação está acontecendo, é como se fosse um acampamento, tem sua própria vida, sua própria dinâmica, sua própria lógica. Então você pode ter um acampamento de verão, em que vai tudo bem, ou você pode ter um acampamento altamente conflituoso.
um acampamento que lhe traz angústias, que traz agonia, ou você pode ter um acampamento de prosperidade. Por exemplo, se o povo é nômade, estabelece o seu acampamento numa terra fértil, ali vai prosperar o seu rebanho. Então, a nossa vida é uma sequência de acampamentos em muitas dimensões. Dimensão da saúde, você pode estar acampado na tua saúde com uma boa saúde, você pode estar acampado numa cama de hospital, passando agoniado, enfermo e sofrendo com a sua enfermidade numa cama de hospital. Então são acampamentos. Por que é importante nós entendermos a nossa vida como acampamentos? Porque são fases. Passada aquela fase, ela pode ser vencida e nós vamos para uma fase seguinte, e é muito importante que a gente perceba isto para a gente poder vencer as fases da vida. Agora vamos fazer o paralelo com o faraó. Faraó, ele dominava o Egito. O Egito é um dos 7 grandes impérios da terra. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia só reconhece 7 impérios. O Egito, a Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a Roma rediviva. Isso são só esses 7 impérios reconhecidos pela Bíblia. Portanto, não faz parte dos impérios reconhecidos pela Bíblia, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, nem os países do Oriente Médio. Os únicos impérios reconhecidos pela Bíblia, o penúltimo foi Roma, e o último é Roma sob o comando do Anticristo. Todos os outros reinados não chegaram à estatura desses impérios citados pela Bíblia. Ora, cada império tem um governante. O império egípcio, Faraó, era o governante. Ele mandava e desmandava. Quando nós olhamos o planeta Terra, nós temos nações dominantes. Os Estados Unidos é uma nação dominante, a Rússia é outra, a China é outra. E essas nações procuram exercer influência sobre as demais nações. Por exemplo, quando nós vamos comer, quando muitas das coisas que nós temos no Brasil, ela recebe nominação americana. Então, cheeseburger, X, é uma palavra inglesa, que se incorpora no vocabulário da língua portuguesa. Significa que a língua inglesa, ela exerce certa influência sobre a língua portuguesa. Então, um império que é um governo de porte mundial, que é os Estados Unidos, exerce influência sobre a nação brasileira. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, ele tem o poder relativo, mas ele tem o poder sobre este mundo. Por que ele tem esse poder? Porque ele, na forma de uma serpente, enganou o primeiro homem lá no Jardim do Éden, e tendo enganado o primeiro homem, ele usurpou o domínio sobre a terra. Como é que sabemos que ele tem esse domínio? Ele chega diante de Jesus e diz: se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Então ele tem esse domínio sobre todos os reinos da terra. Nós encontramos esse domínio de Satanás aos Efésios, no capítulo de número 2, quando ele diz que o mundo, morto nos seus delitos e pecados, anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entenda uma coisa. Quando se fala na chamada teoria da conspiração, que os homens estão armando contra outros homens, no sentido em que eles estão trabalhando por debaixo dos panos para quebrar as leis de Deus e estabelecer o governo de Satanás,
isto tem aplicação ou tem origem nas Escrituras. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, depois da serpente ter enganado a mulher, e a mulher ter oferecido o fruto para o homem comer, e tendo o homem comido, e tendo Deus definido juízo para cada agente, para cada ator daqueles eventos, ele primeiro estabeleceu um juízo sobre o homem, depois sobre a mulher. Quando ele chega na serpente, ele diz: maldita serás sobre a terra, você andará arrastando sobre a terra, comerá do pó da terra, e será que a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E haverá uma guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. Isto significa que existe um anjo maligno que está alojado nos lugares celestiais, com o poder de influenciar o ser humano, com capacidade de induzir o ser humano a se revoltar contra Deus, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele quer extirpar o nome de Deus sobre a terra. E nesse poder de influenciar o ser humano, ele é capaz de levantar homens com conexão com ele, através de experiências espirituais malignas, pactos secretos, e através disso ele está implementando as estratégias para a implantação do reino do anticristo. As profecias bíblicas apontam para isso. Vem a pergunta: por que Satanás tem interesse no planeta Terra? Quando Deus cria os céus e a terra, ele também cria o mundo visível e o mundo invisível. Faz parte do mundo invisível os anjos. Ele cria os anjos no segundo dia. Como é que nós sabemos que ele cria os anjos no segundo dia? Através da palavra escrita em Neemias capítulo 9, o versículo 6, e no caso, e também Jó, no capítulo de número 38, versículo 4 e 7. Quando Deus fala com Jó, ele diz: aonde você estava quando eu estabelecia os fundamentos da terra, e os filhos de Deus e os filhos da alva entoavam louvores? Significa que antes de Deus fazer o planeta Terra, ele já tinha feito os seres invisíveis, os seres celestiais, os anjos. Quando ele faz o planeta Terra, em Ezequiel, no capítulo de número 28, verso 14, Deus diz que ele havia estabelecido Satanás no Monte Santo, que era a terra. E ele descreve em Ezequiel capítulo 28, o jardim do Éden, que era a terra. Mas ao descrever o jardim do Éden de Ezequiel 28, ele é completamente diferente do jardim do Éden que Adão viveu. O jardim do Éden que Adão viveu era um jardim do Éden baseado no mundo vegetal. E o jardim do Éden, descrito em Ezequiel capítulo 28, é o jardim do Éden baseado no mundo mineral. Quando Deus cria o planeta Terra, o mundo mineral veio antes do mundo vegetal. Então, quando Deus estava fazendo a terra e ela estava em forma incandescente, no seu calor, como uma fornalha, ganhando forma, até ela ter a condição de nascer nela os vegetais, Satanás reinava no planeta Terra. E havia um lugar, em algum ponto desse planeta, que era considerado o Monte Santo. E Satanás foi estabelecido naquele Monte Santo. Vamos entender uma coisa. Naquela época, quando ele foi estabelecido no Monte Santo, ele era ainda Lúcifer. Ele não era ainda o anjo caído. Se ele tivesse permanecido no Monte Santo e jamais aberto mão de sua posição no lugar aonde ele estava, levando em conta que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, quando ele voltar, Satanás ou Lúcifer
se ele tivesse permanecido no seu lugar de origem, ele seria o braço direito de Jesus na terra. Ele estava como um guardião na terra. É como se Deus tivesse dito para eles: Lucifer, cuida do planeta Terra, guarda ele bem guardado, porque lá no futuro eu vou criar o homem dentro do planeta Terra, e ele vai ser a minha imagem conforme minha semelhança, e você vai ser o meu braço direito nesse projeto. Acontece que quando Deus coloca Lucifer como guardião da Terra, ele não sabia o propósito de Deus para o planeta Terra. Anjo não é onisciente. Mas havia no setor norte do universo um lugar onde os anjos se encontravam, e naquele lugar, que era o lugar mais alto do universo, o lugar da habitação de Deus, o céu dos céus, Satanás, ou Lucifer, que estava na terra, olhando para os céus, ele disse: eu vou subir e me colocar acima das estrelas de Deus, quer dizer, acima de todos os anjos criados. Ele podia, em tese, fazer essa bravata, porque ele, sendo o primeiro anjo criado, ele era o anjo mais poderoso do universo. Acima dele, só Jesus Cristo tem poder contra ele. Abaixo dele temos o arcanjo Miguel. O fato é que Satanás se levanta contra Deus no céu dos céus, e Jesus conta que ele viu Satanás caindo como um raio do céu. Significa que naquela batalha que aconteceu antes do homem ser criado, mas depois da terra ter sido criada, aquela batalha, Satanás perdeu a batalha e foi desalojado daquele lugar. Ele perdeu aquele lugar e perdeu o planeta Terra. E aí Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Satanás cai do terceiro céu e hoje ele tem a sua base de operação no segundo céu, nos lugares celestiais. Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas principados, potestades, dominadores e ossos espirituais malignas nos lugares celestiais. Satanás vai cair a terceira vez. Ele caiu a primeira vez dos céus para os céus. Ele vai cair a segunda vez do céu para a terra. Essa batalha está escrita em Apocalipse no capítulo 12, quando aí sim o arcanjo Miguel vem contra Satanás. Ele abre uma janela de um segundo, o arrebatamento acontece, a igreja se coloca nos lugares celestiais e Satanás ele cai na terra, e agora ele sabe que tem pouco tempo. No final da batalha de Armagedon, e depois, no final do milênio, Satanás cairá também da terra para o abismo profundo, a sua terceira guerra, a sua terceira queda. O fato é que Satanás hoje ocupa esses lugares celestiais. E ao ocupar os lugares celestiais, nós nos voltamos para entender os movimentos de Satanás, entendendo os movimentos de Faraó. O que acontece com Faraó? Deus diz a Moisés: vai até o Faraó e anuncia uma série de pragas, e será que na última praga ele vai deixar o meu povo sair, o meu povo partir. Se nós lermos Gênesis capítulo 3, o versículo 15, a Bíblia diz que, primeiro, a serpente vai morder o calcanhar. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, o versículo de número 15. Diz assim: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, para Jesus pisar a cabeça da serpente, ele seria ferido no seu calcanhar. Quando uma serpente pica alguém no calcanhar, ali é sentença de morte. Então, na morte de Jesus, ele venceu aquele que tinha o domínio da morte, que era o diabo. E ali, entenda uma coisa, observa como são as coisas. Satanás, ele enganou Adão.
Adão nasceu perfeito, perfeitamente habilitado para viver. No entanto, ele enganou Adão. Enquanto ele está enganando, ele não tem o domínio sobre aquele que ele está tentando. Mas uma vez que Adão caiu no pecado, sacramentou a morte. O salário do pecado é a morte. Quando ele sacramenta a morte, ele cai no domínio do diabo. E ao cair no domínio do diabo, o diabo começa a atuar baseado na culpa. E aí ele atormenta a vida daquele que cometeu o pecado. Esse é o drama do pecado. Porque enquanto o pecado não é cometido, a pessoa ainda tem equilíbrio emocional. A partir do momento em que ela comete o pecado, ela não confessa o pecado, ela perde completamente o equilíbrio emocional e se torna manipulável por Satanás. Foi o que aconteceu com o mundo caído depois de Adão. Mas até então, todos os que morreram depois de Adão, Satanás tinha o direito de lhes tirar a vida, porque o salário do pecado é a morte. Então a pessoa peca, Satanás pode matar. Por isso que ele tem o anjo da morte como seu parceiro. Agora observa um detalhe. Aparece Jesus. E Jesus nasceu santo. E viveu santo. E nunca pecou. E Satanás mata Jesus. Aí muda de figura. Porque uma vez que Satanás matou Jesus, ele matou o primeiro inocente da terra. E ali ele se torna de fato um homicida. Ao matar Jesus, ele se incorpora como homicida. E ao Jesus morrer, sendo Jesus absolutamente inocente, o próprio Deus desce no túmulo e pelo Espírito de Deus retira Jesus do túmulo e o leva em glória e o coloca sentado à direita de Deus, para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que aconteceu lá no Egito? Deus manda o anjo da morte. E o anjo da morte mata todo o primogênito do Egito. Assim como a cabeça esmagou a serpente e a serpente morreu debaixo do pisar da cabeça, sob o pisar dos pés da semente. Ela morreu. Mas quando termina a cena, que Israel sai de Ramsés e vai para Sucote, e vai para Etã, e vai para Migdol, parece que Faraó tem uma sobrevida. Ele se levanta novamente, e ele pega o seu exército, e ele vai com o seu exército contra Israel, que está numa arapuca. De um lado uma montanha, do outro lado uma montanha, diante dele o Mar Vermelho e atrás o inimigo. Entenda, o apóstolo Pedro, falando do comportamento de Satanás, ele diz: o diabo, vosso adversário, anda bramando em derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Se o mundo jaz no maligno, significa necessariamente, é preciso entender isso, que desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, eu estou andando em um terreno infestado de demônios, e eu sou luz, e eles estão revoltados contra a minha vida. O apóstolo Pedro diz: não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O apóstolo João diz: maior é aquele que está conosco que aquele que está lá fora. Então o Espírito Santo está comigo, o diabo está lá fora. Mas à medida que eu vou andando, é como se eu estivesse sendo embretado para a morte. Porque esse mundo, a morte está assolando.
Nós temos aí uma praga correndo pelo mundo, matando crente e matando ímpio, matando indistintamente. Quem pega essa enfermidade e ele não tem resistência para ela, ele acaba morrendo, seja cristão, seja o ímpio. Por quê? Porque o anjo da morte está rodando por aí e nós todo dia somos conduzidos como ovelhas para o matadouro. Agora entenda uma coisa, e isto é muito importante nós entendermos nesta arapuca que Deus armou para o seu povo. Quando Deus arma esta arapuca, e o exército vem caminhando, e Israel está encurralado, e Israel acha que ele vai morrer porque não tem saída, Deus começa a providenciar o escape de Israel. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O contexto em que você vive, não importa qual ele seja, o contexto em que você vive o seu dia a dia. Lembra que eu falei de acampamentos? Nós temos muitas dimensões de acampamento sobre a nossa vida. Por exemplo, o contexto que você vive com tua esposa e com teus filhos, ou com teu esposo e com teus filhos. O contexto que você vive no teu trabalho, o contexto que você vive na tua empresa, o contexto que você vive na rua, quando você está andando e de repente é assaltado. O contexto que você vive no esporte, quando você está praticando e de repente vem um acidente. O contexto que você vive nas tuas férias. Todos os contextos existenciais foram preparados por Deus. Exemplo. Vamos supor que você define que você vai tirar umas férias para ir lá em... É difícil hoje viajar, né? Mas vamos lá. Você vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Ora, quem é que criou o Rio de Janeiro? Deus. Quem é que permitiu o Cristo Redentor ser construído sobre uma montanha no Rio de Janeiro? Deus. Porque nada no mundo pode acontecer se não houver a permissão divina. Então tudo que você vive, todas as experiências que você vive, se você analisar com profundidade, verá que Deus, ele operou antecipadamente, preparando aquela situação para você. Olha o que Deus faz com Israel. Israel está lá no Egito, lá em Canaã, passando fome. Deus começa a levantar um homem chamado José. Durante 30 anos ele prepara José para ser primeiro-ministro do Egito. Depois, por 7 anos, ele prepara José, consegue capitalizar todas as riquezas do Egito sob o seu comando e a sua guarda. E aí chega a fome lá em Canaã, e Deus tira Israel de Canaã e traz para o Egito. E depois José vem e diz: vocês intentaram mal contra mim, Deus me mandou na frente para preparar as condições para vocês virem habitar nesse lugar. Então todo o contexto existencial, assim como Deus diz, acampa nesse lugar, porque você vai passar por uma experiência nesse lugar. Todo o contexto vivenciado por você é preparado por Deus nos mínimos detalhes. Mas Deus faz mais. Imagina, é um povo, são 2 a 3 milhões de pessoas caminhando. O exército de Faraó vem com carros e cavalos e cavaleiros. Então é impossível que o Mar Vermelho vai abrir, a gente sabe, mas vamos dizer que o mar não abre e eles resolvem nadar, escapar nadando pelo mar. Eles não vão conseguir nem chegar na praia. O faraó vai chegar antes dele, não tem chance.
Porque é 3 milhões de pessoas andando em direção ao mar. Então, quando em sã consciência uma população a pé vai vencer cavalos correndo? Para que isso aconteça, Deus agora vai fazer um arranjo. Qual é o arranjo? Primeiro, ele levanta um homem chamado Moisés e diz: Moisés, vai diante do mar e abre o mar vermelho. Então Moisés vai abrir o mar vermelho e vai surgir um caminho dentro do mar. Ok, vamos supor que o mar abra e o povo vem andando. Ainda assim é carros e cavaleiros correndo atrás. Antes dele começar a chegar no um terço da caminhada, o exército de Faraó já chegou. Deus adota uma segunda providência. Lembra que quando eles saíram de Sucote para Etã, havia uma nuvem acompanhando eles durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite? Deus coloca entre o povo de Israel uma coluna de fogo, uma nuvem escura. E assim, daqui, nessa direção, tem luz para Israel. Nessa direção, tem trevas para Faraó, para o exército de Faraó. Imagina você, um exército de milhares de carros e cavaleiros correndo, e de repente, do nada, surge uma nuvem escura. É provável que ali começa um carro bater no outro, e eles vão caindo, não tem lamparina para acender uma luz, para guiar, e eles acabam se perdendo. E aí eles andam para um lado, andam para o outro. Eu me lembro que uma vez eu estava andando a cavalo e eu estava à frente da boiada e uma hora eu caí do cavalo. Eu achei que a boiada ia me atropelar, mas a boiada ela tinha, em vez de ela continuar em frente, ela virou para o lado e passou do meu lado. Então a mesma coisa aconteceu com aquele exército, perdendo a noção, a claridade. Eles não sabiam mais onde estava Israel, sai tateando, procurando. Mas ainda assim, era possível fazer com que esse exército alcançasse. E aí Deus toma mais uma providência. O anjo do Senhor vai e desparafusa a roda dos carros. É até irônico. Aquilo deve ter caído um por cima do outro. E aí Deus permite o povo cruzar. E quando o povo está cruzando e o exército entra, quando o exército está no meio do mar, Deus fecha as águas do mar e mata o exército dentro do mar. E Israel sai do outro lado livre. O que eu estou querendo dizer com isso? Que toda experiência que você vive com Deus, Deus provê para você uma condição para você experimentar isso que você está vivendo e um escape para você sair e uma vitória. Entenda, nada acontece por acaso na sua vida. Absolutamente nada. Você pode estar passando por uma luta ou por diversas frentes de batalha. Se você pegar um papel e escrever cada uma delas, você vai perceber que nem todas estão conectadas. Cada uma tem a sua dinâmica, cada uma tem o seu espaço temporal, cada uma tem os seus atores, cada uma tem as suas conjunturas, cada uma tem uma sabedoria para sair fora. Por que a gente não consegue vencer? Porque nós não estamos discernindo o que Deus está fazendo para nós aprendermos a andar com Ele. Primeiro, Deus propiciou para você passar pelo que você está passando, não importa o que seja. Segundo, o que Deus está propiciando para você
está preparando para você, aos olhos naturais, é uma arapuca. Não tem saída. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, olha para trás, não tem saída. Terceiro, a saída que Deus tem para você é uma saída sobrenatural. É uma saída que vem da palavra de Deus. É uma saída baseada em princípios celestes, princípios espirituais. É uma saída baseada na palavra de Deus, na oração, na fé. Terceiro, quarto, o inimigo que está atrás de você, ele teria toda a condição de te destruir. Ele não te destrói, porque Deus está segurando. Seja porque Deus está colocando uma distração, escuro para ele, clareza para você, então ele coloca uma distração, quer dizer, o teu inimigo não presta muita atenção em você, acaba cuidando de outras coisas, quando ele lembra, ele vem atrás de você, e depois ele esquece e cuida de outras coisas. Esse aparente esquecimento do inimigo, esse momento em que você fala, puxa vida, consegui cruzar mais um dia, é Deus segurando. Terceiro, quinto, Deus está desparafusando, quer dizer, atrasando o inimigo. Sabe, quando você tem um cão correndo atrás de você, e au, e parece que vai pegar, e quando vai pegar você dá uma escapada, e aí você continua correndo e ele chega perto, e aí você faz assim, dá uma escapada. É porque Deus está segurando. Por que Deus está segurando? Por que você não tem a vitória? Você tem escape muitas vezes, mas por que não vem a vitória? Porque você ainda não discerniu como Deus vai abrir o Mar Vermelho. O propósito de Deus na experiência não é te dar escape. Escape é para você ir se organizando até a ficha cair. Mas quando a ficha cai, que você entende o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, você vence. E quando você vence, o inimigo é destruído. Aquela experiência cessa, a paz chega, a alegria chega, o fruto da justiça chega, a bondade chega, a vitória chega, a alegria chega. Então entenda uma coisa. A experiência de Migdol, à medida que você vai olhando o que Deus está fazendo com Israel, e você faz um paralelo com cada uma das suas experiências existenciais, você é capaz de discernir os comandos de Deus. Primeiro, você é capaz de discernir que Deus deu condição daquilo acontecer. Segundo, você é capaz de discernir que Deus quer te livrar daquilo, quer te dar uma vitória. Terceiro, você é capaz de discernir que aqueles que parecem que têm poder sobre você, o poder não é tão grande assim. Depois, você é capaz de discernir que Deus está dando um tempo para você amadurecer e sair experimentado dessa situação, de forma que você possa fortalecer outro que está vivendo o mesmo que você. É por isso que nós temos que atentar para cada um dos acampamentos de Israel. Porque é você olhando em que acampamento você está, que você vai conseguir enxergar a maneira como Deus está tratando com você e por onde está sendo o escape ou a vitória de Deus. Que você possa ter entendido esta jornada, a jornada de Migdol. Porque é nessa jornada que você de fato anda com Deus. É nessa jornada que você consegue discernir Deus no teu dia a dia, na tua existência, nas tuas experiências, nas tuas lutas e nas tuas vitórias. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Eu faço um apelo para você. Venha me seguir
nessa conta do Instagram. Vamos fazer crescer uma comunidade que tem um profundo desejo de andar com Deus. Vamos compartilhar a nossa fé mútua para que esse propósito seja alcançado. Lembra, Jesus está voltando e esses são dias difíceis. Nós temos que aprender a andar com Deus. Então faço um convite para você. Se junte a mim nessa conta do Instagram. Aqui está sendo como a minha casa. É aqui a minha base de trabalho, o meu púlpito, o lugar onde eu ministro a palavra de Deus para o seu crescimento e conforto espiritual. E também, faz esse vídeo chegar mais longe. Pega esse aviãozinho, mande para outras pessoas, para que elas possam ser fortalecidas também. Os dias são muito maus, mas nosso Deus está junto conosco, porque Ele é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pasto, o rebanho sob os cuidados de Deus. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um fim de noite extremamente abençoado. E se o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã às 20 horas para o nosso próximo acampamento, que é o acampamento de Mara. Que o Senhor te abençoe e te guarde.